Janeiro está chegando ao fim. A Série A do Campeonato Brasileiro começa a partir de agora e, mesmo assim, o mercado do futebol nacional segue absolutamente aberto, absolutamente aquecido. As movimentações estão intensas, vivendo a janela que se estende até o dia 3 de março. Mesmo com o prazo de inscrição de alguns estaduais chegando ao fim, sobretudo para as equipes da Série A, isso aí não vai ser nenhum limitador para a chegada de reforços, porque é um calendário completamente diferente e aos poucos os clubes vão sentindo onde as lacunas apertam mais. Não por acaso a gente abre esse programa, esse mercado, tá, com os dois clubes do Nordeste que estão na Série A. E, sobretudo, na abertura, a gente traz uma das contratações mais esperadas dos últimos anos e uma das cavadas mais claras que a gente já viu. Marinho, 10 anos depois, retorna ao Vitória. Uma única passagem em que ele voou, tá? O nível de atuação de Marinho naquele Vitória de 2016 impressionou. Foi realmente assim uma virada de chave na carreira dele. Elevou ele para um patamar da primeira prateleira do futebol nacional, sobretudo atuando dentro do Brasil. E há muito tempo a torcida do Vitória esperava que as curvas dos dois se reencontrassem. A gente chega no momento em que o Vitória tem uma curva de alta, indo para sua terceira edição da Série A consecutiva, vai recolocando o clube nos trilhos, na lógica que o Vitória sempre teve dentro da principal divisão do futebol nacional, e Marinho vive uma inegável queda de rendimento na sua carreira. Essas duas curvas finalmente se encontraram em 2026 e da arquibancada do Barradão, quando ele foi filmado durante o Bavi, 48 horas depois, ele já é oficialmente, Cássio, jogador do Vitória, atacante. E detalhe, aquele mesmo Bavi que ele estava na arquibancada escancarou Na o necessidade. quanto o Vitória precisa de força ofensiva, sobretudo, tá, pelos lados, característica principal de Marinho. Fred, Marinho em 2016 tinha 25 anos, quando ele fez 21 gols em 43 partidas pelo Vitória. Salvo Vitória, sobretudo no retorno do Campeonato Brasileiro, faz um retorno excepcional e o Vitória permanece na elite nacional daquele momento. Depois, Marinho ainda vai para o Santos, onde ele passa 3 temporadas no Santos, leva o Santos à final da Libertadores, é eleito o Rei da América, assim, quase uma média de um gol a cada 3 jogos, mais de 100 jogos pelo Santos, tanto é que ele foi negociado com o Flamengo depois. Aí, Sim. no Flamengo, não funcionou, não foi a boa passagem do Flamengo, salário altíssimo. O Flamengo conseguiu fazer essa negociação com o Fortaleza naquele momento onde estava contratos cada vez maiores, maiores, e chegou Marinho, um dos maiores salários do Nordeste até então. E no Fortaleza eu acho que funcionou, assim, não. É porque ele não teve o mesmo volume de gols, não sei, Sim, mas jogou mais de 100 partidas pelo jogou. Fortaleza. Veja, ele não foi uma frustração absoluta no Fortaleza não, Cássio. Ele pode não ter sido o jogador que a torcida do Fortaleza e que a gente Mas esperava 4 com o gols peso que chegasse. por exemplo, na média de um gol a cada 3 jogos, aí passou a ser um gol a cada 10 jogos. É. Aí Não, veja só, em 2025, aí ele já foi bem mal, mas em 2024 em ele 24 ainda foram ajudou. 8 gols em É. 47 partidas e em 23 que ele chega, né, 4 gols em 26 jogos. Eh, Participa da final sul-americana, tá, Sim, assim, sim. só pra daquele mo do G4 do Fortaleza, enfim. É o que eu Mas falo, não foi um fracasso a passagem dele pelo é, Fortaleza não. mas ficou caro, não ficou caro. Ficou caro, o tempo todo caro. Isso. Essa volta para o Vitória com o Marinho aos 35 anos, ele cumpre agora, olhando pela ótica do Vitória, fazendo essa negociação. Foi no dia que o mercado ele começou a filtrar nomes mais experientes. Por exemplo, Keno foi para o Coritiba, por exemplo. Teria sido um jogador interessante, tá? Sim, E sim. com idade assim, nesse nível, próximo assim, mas
E o Coritiba tende a ser um adversário do Vitória no campeonato, pelo menos no primeiro olhar, tende a ser. A gente vai fazer até tier list, inclusive, mas tende a ser, imagino, o mesmo patamar. O Vitória precisava desse jogador. A carência ficou muito evidente no Bavi. A história que Marinho tem no Vitória, eu acho que encaminha esse acerto, embora, assim, a história tá bonitinha, mas assim, eu não tô levando muito a sério que Marinho tava na arquibancada do Bavi domingo e não tinha um contrato já pra Veja, as assim, notícias que surgiram da negociação é que não tinha, que foi justamente a presença a dele que Fábio Mota disse assim: "Ó, procura e vamos voltar a negociar, é vamos é. encurtar aí Eu essas não eu distâncias". Porque, vou fazer que nem repito, você Cássio, faz. Eu sei que isso é oficial, mas eu não acho e muito eu vou não. até dizer mais, não é nem que a partir da presença dele, é a partir do que se viu em campo. Talvez Fábio Mota tivesse naquela: "Ó, não posso gastar aqui não, vou segurar", depois que ele viu em campo, disse: "É melhor trazer logo". Veja, o que pode ter acontecido é ter batido o martelo. A negociação para mim tá, eu acho improvável que a negociação não estivesse aberta. Desde da saída de Marinho do Fortaleza, ele em Salvador, isso já estava sendo cantado há muito tempo, tá. Então assim, eu não consigo imaginar que segunda-feira é que essa conversa, eu acho que a conversa estava acontecendo e pode ter acontecido o Bavi, ó, a Carência tá gritando e essa e ó, bora fechar isso aqui, bora definir isso aqui, mas assim, ter iniciado a Carência iniciou a conversa realmente, enfim, é irrelevante até esse ponto, mas eu acho que já existia antes, uma coisa é cavar, outra coisa é ir pra arquibancada num clássico, enfim, acho que seria demais. Acho que ali já estava as coisas estavam encaminhadas. Eh igual o Vitória torcer, pra ele entrar o mais rápido possível, ficar o mais rápido possível à disposição do brasileiro, porque o Vitória vai precisar. E dentro do mercado que o Vitória podia fazer, Fred, eu acho que foi interessante, porque além do potencial técnico do jogador, que já se provou na primeira divisão, tem essa ligação com o Vitória, que talvez o Vitória precise disso, tá? Sim. Pra ter alguém. Agora, a responsabilidade dele vai ficar maior. É um pouco de Vinícius, o Vina, voltando pro Ceará nessa última passagem, tá? Assim, que não funcionou e tal, jogava e o time não melhorava, ou seja, o Marinho agora ele precisa encaixar para não virar o cara que tem que jogar. Marinho, Cássio, mesmo com o futebol nota 5 que ele demonstrou no Fortaleza em 2025, dentro desse mesmo contexto, que é um contexto Série A, esse futebol nota 5 que ele mostrou no Fortaleza em 2025 já faz dele titular do Vitória. Não, Porque o do Vitória de 26, acho que não faria do de 25 mas também. não tem ponta, Cássio. Veja só, o Não, não, problema só para dizer assim, o Vitória de eu 26. também acho que não que seria absoluto no de 25, porque continua não tendo o jogador do lado, é Osvaldo. O de 25 era Osvaldo que jogava, tá? Ou o Aítor Canta La Pedra sendo deslocado pra lá, tá? Como foi, como vem sendo. Então, assim, o Vitória atravessou 25 e trouxe pra 2026 uma absoluta carência de jogadores de lado. Basicamente só tem Eric, porque nós falamos aqui N vezes, né? Eh, Osvaldo, na nossa visão aqui, é inacreditável que ele tenha jogado mais uma Série A, que tenha tido mais um contrato renovado. E no final das contas, quem jogou foi Osvaldo. Não que vai até metade do ano, que era a conversa do passado, depois se aposenta, foi ficando, foi ficando. Porra, Lucas Braga horrível, tá? Eh, Outros reforços que o Vitória trouxe, o Savieiro horrível, sem conseguir render, todo mundo jogando no time de Chagas, nem no time de Jair Ventura eles trabalharam nessa temporada. Então, é uma cai como uma luva. Eu repito, o Marinho nota 5 já vai ajudar. Se ele voltar a ser o nota 6 do ano anterior, aí vai ajudando muito, e aí o Vitória só em você ter Eric de um lado, Marinho do outro, Kaiser no meio, vê como muda uma configuração ofensiva, tá? Marinho, Eric e Kaiser. Agora, cabe também a Jair Ventura entender jogos e jogos. Porque se ele seguir com os três zagueiros para a vida e para a morte, aí nem sempre, ou eu diria até que poucas vezes, ele vai colocar os três atacantes em campo, tá? Marinho é a grande notícia do dia, sobretudo no Vitória. Mas como a gente passou
alguns dias sem trazer atualização do mercado, só para oficializar 2 jogadores. Um já tínhamos comentado muito, né, que foi o Emanuel Martinez, meia que chega do Fortaleza, assim como o Marinho, tá. O Fortaleza liberou mais de 14 jogadores. Então tem jogador do Fortaleza chegando em muitos lugares no continente nesse momento e daqui a pouco a gente entra no Fortaleza. E uma contratação que me surpreendeu muito, Luan Cândido, tá. Tá, Disputou a última Série A no Sport e foi uma aposta do Fortaleza ali pra lateral esquerda, do Vitória, né. O do Vitória. Chegou a ser especulado no Fortaleza e foi Luan anunciado no Cândido, a Vitória. gente vai dizer a mesma coisa quando ele estava chegando no Sport. É um jogador que há pouquíssimo tempo foi comprado por 20 milhões, assim, acho que há 2 anos e meio, e é muito pouco tempo para ter se desvalorizado tanto, Sim. mas se desvalorizou. Veja, ah, não foi no Sport o jogador tão com extracampo tão pesado quanto a bagagem histórica indicava. Mas Foi largando absolutamente. na parte física eu acho que ficou devendo demais, tá, assim, então, o Vitória, ele chega com o campeonato andando, com o campeonato do Sport colapsado, eu acho que, mas enfim, mas ele poderia ter feito dele, eu acho que ele não fez o dele dessa forma, e ao Vitória ficar atento nisso. Sim. Por um lado positivo é que no Sport, pelo menos, não pareceu ter tido o problema que todo mundo diria que seria um problema, na parte fora do campo, Eu não sei por conta do ganho de peso durante a reta final do ano. e na parte física, aí eu acho que não Ele foi virando foi. a geladeira. Ele chegou jogando até bem, mas foi virando a geladeira ali ao longo da, da reta final da Série A, tá? Inclusive passou a ser usado como zagueiro, né? Como terceiro zagueiro, que Ventura pode fazer também isso, já que o Vitória utiliza muito os 3 zagueiros. E agora a gente vai ver outros 2 nomes, tá? 3 nomes, na verdade, porém 2 tratados como possibilidades mais reais no Vitória. Inclusive um deles já foi tema de um dos mercados que a gente fez, Pedro Henrique, jogador do Yunnan Yukon, do futebol chinês, e que não consigo entender como o Vitória, numa demanda de qualidade, não é uma demanda de quantidade, numa demanda de qualidade para uma Série A, tira da cartola um jogador que tá no futebol chinês, ok, fez 13 gols esse ano, 14 gols no ano passado, mas que tem uma carreira muito, muito tímida, tá? Uma carreira como China, meia temporada na Polônia, meia temporada nos Emirados Árabes, tá? 4 anos no Feirense de Portugal, jogou no Benfica B de Portugal, e no Brasil basicamente só jogou no Anápolis e no Grêmio Anápolis. Moneyball isso aí. 29 anos, não consigo entender. E Lucas Silva, tá? Ainda que eh eh a Coreia do Sul seja um centro de futebol mais valorizado do que a China, o campeonato nacional talvez se equivale, porque a China teve um investimento que já não vive mais essa onda de Chegou a investimento, ser maior. tá? Mas chegou a ter um investimento, talvez ainda tenha algum algum alguma continuidade. Mas vê como é parecido o perfil, e isso é que merece que o torcedor tenha atenção. Quando os perfis são parecidos, você começa haver um padrão, e aí eu não sei, relação com o empresário, com quem indica. Os últimos 2 anos no Seul, assim como Pedro Henrique tem os últimos 2 anos na China, tá? Ele fez menos gols, 7 nessa temporada e 2 na temporada passada. E o histórico dele, todo em clubes pequenos, tá? De Portugal. Marítimo, CD Mafra, Casa Pia, Moreirense, Mafra, Moreirense, saiu do Brasil em 2018, logo depois que terminou a base no Mirassol. Pra mim, Mirassol, Cássio, longe de ser o Mirassol. que exatamente. Pra mim, 2 reforços, Mas aí, assim, se confirmados, estranhíssimos, mas tá? aí vamos ver a utilização É, da do tem tantos caminhos aí pra é. utilização. Já o outro, especulado, Derek com Lacerda, né. menos eco, ou seja, a gente não vê tantos influenciadores, jornalistas, torcedores rondando em torno desse nome, não parece ser uma negociação avançada,
É um jogador caro, tá. Derrick é um jogador caro, mas que tá sobrando na dança das cadeiras do mercado. Derrick, jogador do Cuiabá, o Cuiabá comprou Derrick por 8 ou 9 milhões de reais, Isso. tá. E foi negociado com o Sport. Tem um histórico de comportamento crítico aí também, tá. Por isso que foi negociado. No entanto, jogou muito bem no Sport, mas assim, muito bem mesmo, No que era possível no que jogar era bem possível. naquele time, Em né. meio ao caos, ele se destacou, se supervalorizou até. Chegou a ter uma especulação de Palmeiras, lembra? Na reta final ali, ó, o Palmeiras demonstrou interesse ali, sondou. No entanto, uma discussão com o fisioterapeuta do Sport. Faltava ainda uns 10 jogos para acabar o campeonato, mais ou menos isso, ou talvez até um pouquinho mais, uma discussão com o fisioterapeuta dentro de um núcleo de administração do Sport. Eu fui contra o afastamento dele, tá, ele foi liberado do clube. Era o melhor jogador do time, o cara que mais fazia gols, o cara que estava deixando ajudava o Sport a ser minimamente competitivo com o Daniel Paulista, foi colocado para fora, só que pesou algo muito negativo para ele. Ele tinha um histórico. E aí o mercado olha e diz: "Porra, se o lanterna do campeonato Tá co colocou esse cara para fora, e ele resolvendo, imagine o problema que ele poderia ser". No entanto, todos os relatos que eu soube da do caso, eu acho uma grande bobagem. No entanto, os relatos vêm com um acréscimo. Chega atrasado quase todo dia, né, tem ali é, como se estivesse veja, no limite alguma ali coi da alguma da da alguma situação tem é, pra mas funcionando como ensaiou funcionar no esporte, tende a ser detalhe, pode jogar como centroavante, tá, o cara que cai para o lado, isso. mas no esporte, por falta de centroavante, ele acabou atuando mais centralizado. Eu acho que pode ajudar o Vitória, tá? E sobretudo entrando num cenário, Fred, de tá zerado, o time tá zerado. Sim, Ele chega zerado, também chega com todo esse sim. histórico, mas chega zerado, o time ele não chega já com o time no buraco, então isso pode ser que porque isso aí assim como a gente tinha dado outro exemplo, o Coelho funciona também. Eh, interessante, tá? Muito melhor que esses 2 brasileiros de destaque mínimo no futebol asiático, tá. Só pra gente fazer a boa e velha atualização, Cássio, a gente tem aqui, tá, o elenco do Vitória. Ainda parece com o nome quase sendo apagado, alguns jogadores como Kiko Saverio, como o Lucas Braga, os 2 Rubens ali do meio de campo, o Rubem Rodrigues e o Rubens Mael, Claudinho, que estaria negociando com o Sport. A gente ainda tem jogadores que vão deixar o elenco, mas a gente percebe que nesse momento a lacuna é toda ofensiva, tá. A gente tem Eric e Fabri, agora Marinho, Cantalapiedra, eu sempre estava trazendo ele no meio, o Aítor Cantalapiedra, Vai mas pra ponta tá esquerda. usando tanto da ponta que eu Né, dentro do ou nosso pelo menos campo caindo do lado esquerdo, né. como nesse aqui não é o nosso campo do pós-jogo, que aí a gente permite algumas aqui é só para ter um controle de elenco. Na escassez eu tinha passado ele para cá, agora que chegou o Marinho, se chegar mais jogadores eu posso devolver ele ali para o meio, lembrando que agora no meio tem o Martínez, além de Mateuzinho, tá. Então, a gente percebe que hoje a lacuna do Vitória é ofensiva, porque eu não acho que Fabri seja um nome para permanecer no elenco para a Série A, tá. Osvaldo também não. Então, o Vitória precisa aí de pelo menos mais uns 3 ou 4 jogadores de lado, tá. 3 com certeza, e talvez um centroavante ali, já que Renzo Lopes também não se firmou por completo e Renato Kaiser não é de aço, né, não pode jogar 90 minutos de todos os jogos, até porque dentro dos jogos, muitas vezes vai perdendo a intensidade. Saímos do Vitória, continuamos na Série A, continuamos em Salvador, e agora, Cássio, a gente fala sobre uma especulação, uma negociação, na verdade, já que vários perfis trazem até detalhes do, do que está sendo negociado entre o Atlético Mineiro e o Bahia pelo nome de Júnior Santos. Um jogador que foi super valorizado
na sua passagem pelo Botafogo. Super valorizado pelo futebol que jogou, mas financeiramente também teve uma supervalorização que beira o inacreditável, né, Cássio? Veja, Júnior Santos, ele quando era do Fortaleza, já tinha sido uma venda ok. Quando volta pro Botafogo explodindo, a gente fala: "É o mesmo jogador, pô". Assim, já teve essa ele tinha elementos no Fortaleza, mas não para ser o jogador que foi num Botafogo campeão brasileiro, no Botafogo campeão da Libertadores, enfim, num cenário de evolução gigantesco em tão pouco tempo. Aí corta para janeiro de 25, porque isso é o final do ano, tá? Assim, Sim. ele termina em alta, o Botafogo ganhou do tudo 24. O Atlético Mineiro oferece US$ 7 milhões, com o dólar lá em cima. Botafogo pede 8, o Atlético paga os 8. R$ 48 milhões, assim. Eh, Isso em janeiro de 25 para um jogador que em 23 va era, assim, tão diferente, sabe. Eu tô falando só o histórico para colocar só para colocar aqui a passagem dele no Fortaleza pra que tu ela foi justamente 23. Ele foi emprestado, né, e na verdade ele jogou no Fortaleza muitos anos antes, Antes, então, foi pro futebol japonês, Botafogo trouxe, emprestou ele pro e Fortaleza. quando volta, essa supervalorização do Fortaleza para o Botafogo e a do Botafogo para o Atlético Mineiro, assim, foi gigantesca. A do Atlético Mineiro menos. Na verdade, o que chamou a atenção foi o jogador do Botafogo, foi Sim, foi o Júnior sim, Santos do sim. Botafogo, pós-Fortaleza. Foi o 2024, Isso, né. exato. Porque da hora que ele vai para o Atlético Mineiro, o que surpreende é o Atlético Mineiro já com a SAF, cheio dos R's lá, os bilionários do Atlético, vai lá e compra. Corta para janeiro de 26. Assim, eh, há 13 meses, o Botafogo 14 meses, o Botafogo estava sendo campeão da Libertadores, Fred, com o cara sendo destaque. Agora pode estar indo para o Bahia. Agora tem um detalhezinho aí, ele não aconteceu muito, ele no Atlético não funcionou muito, ele Isso, tanto que tá aberto aí pra 2 negociação, né. gols em 28 partidas. É. Ainda que o Bahia seja grupo City, que tenha o dinheiro e tal, mas mesmo para o grupo City, porque ninguém rasga dinheiro, meu irmão, nem Sheik. Sim. Acho que é muito menos Sheik, eu acho. Eh, Só se divi for pra plantar e nascer e outro. nascer mais. Dividir o salário dessa criança aí, meu irmão. Que aí a questão é da divisão do salário. A gente tem ali o Lucas Tanaka, né, que eu acho que até que esse Lucas Tanaka, Cássio, dá uma conferida nesse perfil. Se ele não é aquele Tanaka que foi goleiro, ou se eu tô viajando. Porque aquele Tanaka que foi goleiro, ele virou meio que um perfil. Na foto tá parecido, eu tô vendo a foto muito pequenininho ali na Ali é tela. César Tanaka. César Tanaka, né. Então pronto, o Lucas Tanaka, ele traz porque eu tenho visto E César. detalhe, tá com 32 anos, já que o Fred falou essa curiosidade, é o goleiro, eh, tá com contrato com o Central, jogou pra e foi campeão pernambucano. Ele era o goleiro do Central, desculpa, do Salgueiro, ele estava no Central, mas do Salgueiro, o único pernambucano campeão do interior. Eu achei que poderia ser. Vendo a foto mínima ali, eu recentemente passei a ver Tanaka comentando no Twitter, interagindo. Será que Tanaka agora, virou um influencer, mas se não me engano ele até não sei se ele fez jornalismo, tinha alguma coisa relacionada a Tanaka. Mas vamos lá, o Tanaka Lucas e não o César. Primeira rodada de negociação não teve acerto entre o Seria Galo. muita só detalhe, teria sido muito aleatório, Seria tá. muito aleatório e por um segundo eu tive essa Não. viagem. Primeira rodada de negociação não teve acerto entre Galo e Bahia por Júnior Santos. Motivo: percentual de pagamento de salário. O Bahia não aceita pagar 100% dos vencimentos e o Galo, a princípio, só vai até 20%. Para dar negócio, alguém terá que ceder. Detalhe: A gente tá falando o que é 100% aí? 1,5 milhão Veja, por mês. se o Atlético paga até 20%, isso é 300 mil. Meu irmão, Sim, pensa assim, que tu vai pagar R$ 300 mil a troco de nada. Isso é os 20% que ele tá se sujeitando. sim. Se for nos moldes, assim, do que o Bahia de metade, imagine fazer isso pagando 750 mil a troco de nada, Cruzeiro, né, com Gabigol do Santos. né, mas aí, meu irmão,
É um shake do agro aí, né? Mas aí também, tá? Então, Nem do agro, né? É mercado, na verdade. isso. A gente tem uma negociação que seria excepcional, pensando no jogador que a gente viu no Botafogo, inclusive na Libertadores que o Bahia vai disputar. Uma demanda do Bahia ter um jogador desse nível no seu ataque. É tudo verdade. É porque eu acho que o Júnior Santos do Botafogo foi só o do Botafogo. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Veja, ele nunca chegou, ele nunca foi perto de ser esse jogador Nunca, no nunca. Fortaleza. Fortaleza vendeu e tal, negociou, o Atlético não funcionou. Por isso que eu tô dizendo, o do Botafogo é o seguinte, aqui, ó, 23, 7 gols em 50 jogos. 7 gols e 7 assistências em 50 jogos. Ali, aí você corta para 24. 20 gols, 4 assistências em 50 jogos. O cara triplicou a quantidade Sim. de gol que o Brasil. Assim, eu não, o Júnior Santos de 2024, não é nem o de 2020, do Botafogo de uma forma geral, mas o Júnior Santos de 2024 é o que todo mundo daqui pra frente ele continua, ele tem, na verdade, tá com 31 anos. Todo mundo que contratar, a gente tava fazendo esse mesmo vídeo, não sei se tá vendo esse corte, mas de Marinho, o Vitória tá contratando Marinho de 2016, ou pelo menos o sonho e tal, mas O Fo o quando o Fortaleza contratou o Marinho, era o Marinho do Santos ou do Vitória, não era o Marinho do Flamengo, ou seja, era aquele Marinho específico. Daqui pra frente, todo mundo vai estar querendo que for contratar o Júnior Santos, vai ser o Júnior Santos de 2024. Eu não sei se reaparece, a questão é que eu não sei se ele reaparece em 2024, porque é um ano fora da curva da carreira dele. Quando você vai olhar parecido, Fred, o que tem mais próximo é no Yokohama Marinos em 2020, 13 gols em 23 jogos no futebol japonês. Aí vamos desconsiderar o futebol japonês. Aí você volta pro brasileiro. 10 gols em 27 jogos no Fortaleza de 19. Bom, mas já é 19. A gente tá em 26. Enfim, 1,5 milhão é um contrato pesado que o Atlético, detalhe, o Atlético fez, que o Atlético comprou o jogador. Então, na verdade, o Atlético perceba que isso é só o primeiro ano ainda, tá? Sim. O segundo, na verdade, ele comprou 25, já passou. Isso é só o segundo ano de contrato. O Atlético tem uma bomba para desarmar aí. Se bem que Segundo o próprio Tanaka, o salário dele tinha um acordo decrescente. Era 1,7, 1,5 e 1,3. aprende, Yuri Romão. Deixa eu só confirmar, porque eu posso também ter lido de trás pra frente, né? Mas eu acho que foi isso mesmo, que até me chamou a atenção, tá? Deixa eu ver aqui o salário dele, porque foi o próprio Tanaka que detalhou. Tá? Isso mesmo, como eu falei. 1,7 em 25, 1,5 em 26 Meu Deus do e céu. 1,3 em Só 2027. o artista mesmo. O artista aumenta salário com a turma caindo de Mas divisão. quem fez também, Cássio, garantir a esse jogador, Veja, veja, vamos Cássio, ser justos. são quase 2 milhões de reais Veja, em 2025 outros por jogadores mês. recebem isso. Sim. Ele foi um dos destaques. Sabe o que é que Veja, Pacini falou? ele foi um dos maiores destaques Foi, de foi. um clube que, no mesmo ano, na verdade, no mesmo período, ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Jogador que faz isso é nesse patamar. Porque em 25, não foi o Flamengo? Tu acha que é porque tipo, o Botafogo ganhou o que o Flamengo ganhou no passado. Por que os destaques do Botafogo não teriam um peso tão grande assim, né, para o mercado? Pelo menos para o mercado no primeiro momento. Os destaques do Flamengo é tudo nessa faixa também. Agora, a questão é que eles parecem ter uma longevidade técnica maior, né? Júnior Santos Sim. tá sendo colocado à prova e no primeiro ano não conseguiu entregar. O É, que é que tu ia dizer que tu tava do seu. não, foi no grupo, né? No grupo do WhatsApp, a gente tem Pacini, né? Que é torcedor do Botafogo. E ele chegou para Ravel e falou o seguinte: você vai ver no Bahia o mais próximo de Deus vestindo a camisa do Bahia que você pode ver. É o de 24. Em 25 O ser mais próximo de Deus que você já vai ver vestindo a camisa do Bahia vai essa é ser para os o Júnior. antigos. Ou seja, pode chamar Júnior Santos também de Chaca de Virgem. Seguindo, a gente tem uma outra notícia do Bahia, Não tá? faz a menor ideia do que é. Não faço a menor ideia. Pronto, Faça segue. alguma coisa que é esse Cavaleiro dos Zodíacos, né? Vocês Chaca, fazem. chaca da casa de Virgem. Toda vez que vocês fazem um O chaca. homem mais próximo de Deus. Seguindo então, tá? Para uma notícia triste aqui no Bahia, tá? O que Juan Pablo tá jogando, tá? Foi ligamentar aí, viu? Nesse começo de ano, já vinha jogando no ano passado, no Mundial
sub-17, entrou super bem, vestiu a camisa, tá, de um time profissional de alto nível, ele conseguia jogar nesse time profissional de alto nível. No Bavi, acabou tendo uma lesão ligamentar no tornozelo, vai pra cirurgia, o Bahia não divulgou previsão de retorno, né, Cássio? Mas, não acho que uma cirurgia, uma operação no no tornozelo condena o atleta, não acho. Joelho, a gente sabe que é muito mais grave, tornozelo é absolutamente comum você voltar, né, óbvio que tem um prazo de retorno, demora um pouco para retomar a sua melhor forma, mas não acredito, Cássio, que vai alterar o futuro de Juan Pablo, um futuro extremamente promissor, tá, extremamente promissor. Esse cara aí é impressionante o que ele joga para a idade dele. O poder de finalização, o chute seco dele, É, men impressionante. é menos do que a Doutor Guilherme Ronda, um site. É menos tempo do que o joelho. Sim. Eh, a recuperação total, incluindo o retorno às atividades esportivas, pode levar de 4 a 6 meses, mas no geral o paciente já consegue desempenhar bem as atividades diárias após 2 ou 3 meses. É. Um cara jovem Veja, como ele, vai com perder um semestre pelo atleta menos, acho que ele tá no mas máximo ali, a perceba gente que pensa joelho abril, maio, mas joelho é 8 não, meses, joelho é 8 meses e detalhe, e e você dúvida na volta volta. exatamente. Tornozelo normalmente volta sem maiores problemas. É raro você ter ali alguém que vai, né, tendo problemas crônicos no tornozelo, mas queira ou não queira, Cássio, acaba sendo uma notícia triste. Eu acho ele melhor do que Del, por exemplo. Eu acho ele muito bom jogador. Olha, Del tá brilhando mais, tá. Fez um mundial bom, o cara que Barradell inclusive agora, É. brincou, fez o gol do no Bardel agora, é? chamaram, porque ele fez o gol do Bavi lá no Barradão. Eh, veja, não sei não, viu, essa sua Eu afirmação aí. eu eu falei eu gosto mais dele. E eu tô falando contigo aqui, tô falando Não, porque contigo, como pô. se fosse essa minha afirmação, não, é a minha Sim, opinião, pô, é. troca a palavra a afirmação por opinião, essa é a sua opinião aí. Veja, é Senna e Piquet aí, pronto, É, aí eu gosto cadê mais dele. pronto. E eu sou Piquet. Era, né. Piquet não envelheceu muito bem, mas Mas veja, mas dessa linha, eu acho que Del era um cara que tava se mostrando mais ali, desabrochando mais pro futebol, acho. eu prefiro o Juan Pablo. Eu acho que o Juan Pablo é mais jogador, acho que jogou melhor no mundial, tá. Agora, Del jogou melhor do que ele no não, mundial. eu achei o Del faz gol, é 9, aí chama muita atenção. Eu achei esse cara craque, Cássio. Esse aqui eu acho craque daquele ali que eu tenho poucas dúvidas. Del também tem tudo pra estourar, facilidade de fazer gol, mas é porque esse aqui é o tipo de atacante que eu valorizo, forte, bate muito forte na bola, presente, só não pode bater pênalti. Presente, o o o o jogo todo, tá. Gosto muito do Juan Pablo e espero que a recuperação seja a melhor possível aí pra os 2 jogam demais, tanto que, repito, não é fácil você integrar um elenco de alto nível e ser uma opção real, tá, pro ataque. Rogério Ceni vinha utilizando os 2 já como não é assim: "Vou dar chance aos garotos", não, é dizendo assim: "Ó, quem é que eu tenho aqui? É Juan Pablo e Edel, tá, se não é William José, Edel e Juan Pablo também circula ali como opção, tá". Vamos descer agora um degrau, no mínimo, tá, pra falar de série B. Ah, desculpa. A gente antes de falar de série B, só uma atualização aqui do elenco do Bahia, Tá tá. sem gente no elenco? É claro que aqui tem jogadores que vão ser pouquíssimo utilizados. Essa aqui é uma estruturação do elenco do Bahia, em que a gente tem jogadores que estavam voltando do empréstimo, que têm contrato, que estavam sendo utilizados por Rogério Ceni no comecinho das 3 primeiras rodadas, que ele fez um Frankenstein ali de reservas, de jogadores que estavam precisando ganhar ritmo, de jogadores retornando. Depois a gente pode até trazer Ravel, tá, para fazer uma retirar algumas peças aqui, mas as principais todas estão sendo colocadas aqui na mesa, tá. É um time que tem muita força ofensiva pelos lados e pouca força ofensiva, tá, no centroavante. O o Bahia precisa de mais do que o William José. Del, por mais que a gente elogie, ainda é passo a passo, né. Para ser o camisa 9 titular de um elenco desse preço aqui, não é ainda para Del, tá. Mas
esse é o elenco que a gente tem do Bahia aqui. Então, só para passar, só para atualizar, sempre que a gente traz um jogador, a gente atualiza aqui. Obviamente que Júnior Santos não está aqui, porque é só ainda uma negociação que está com nó. Quando o jogador fica mais próximo de acertar, a gente coloca ele aos poucos aqui no nosso campo, tá? Agora sim, a gente desce um degrau. Chegamos ao Fortaleza, Cássio, que continua de forma agora muito mais acelerada o trabalho que era mais do que necessário, que era vital, de limpeza do elenco. Enxugar o elenco era obrigatório para Fortaleza. E já saiu muita gente, tá? E já saiu muita gente do Fortaleza. Essa bomba aí eu achava que ia demorar pra desarmar, Eu viu. também. E essa última bomba aqui, um jogador que tinha contrato com salário de R$ 900.000, Davidson, atacante, sem nenhuma porta aberta no futebol brasileiro, foi Não, na anunciado. verdade tinha, tiveram 2 Sim, sondagens. mas não pelo. Não, mas assim, pra não parecer que ninguém se interessou, na verdade, houve o interesse do Vasco inclusive, né, e Notícias de é interesse. Tenho minhas pô, mas dúvidas do mas é interesse o que a gente real. faz aqui, Fred, É, aí vai sim. descredibilizar, a gente faz Não, notícia o porque é o tempo todo. seguinte, Cássio, tem interesse. Sem noção de quanto ele ganha, pra mim Não, mas pô, a negociação é isso, pô. Aí faz, veja, a 900 não poderia, tinha. veja, na parte técnica poderia não ter tido nenhum interesse. Então é só pra dizer, né, teve interesse. Pelo menos 2 clubes chegaram e na hora da parte financeira a turma deu a ré, porque, enfim, né, todo mundo que encara R$ 900.000 num jogador Isso. ainda que o futebol brasileiro, a gente acabou de ver ali, Júnior Santos, assim, seja um patamar. Mas pronto, tipo, sabe, é porque Davis também, tudo é muito Libertadores, né? Quem tá vivendo a Libertadores 21 e Sim. tal, Júnior Santos é 1,5. Proporcionalmente, 1,5 em Júnior Santos e 900.000 em Davidson. Proporcionalmente faz mais sentido um e meio em Júnior Santos, Então, mas é caro, é absurdo do absurdo mesmo os dois. jeito. Quer ter uma dupla dessa, já É, bota 2.400 pra dentro já. é. Enfim, na hora da parte financeira, houve essa ré e aí parou o interesse nacional. Me surpreende numa escala muito grande, a LDU, porque o futebol equatoriano, assim, ele tem um limite. O argentino tem, pô, o argentino não, Era onde eu ia chegar. A LDU não vai pagar R$ 900.000 a veja, Davidson. e o Fortaleza não simplesmente, O Fortaleza acabou a o transparência. texto é isso É, aqui. eu fiz questão de colocar o texto do Fortaleza sobre a negociação, tá? O texto tem basicamente 5 linhas. A única informação que interessa é rescisão contratual. Se É a única, comunicou, pronto. mas Depois você não disso, sabe se foi como um acordo, você não sabe os termos, você não sabe nada, nada. nada, tá? Absolutamente Quantos dias, nada. porque como é que se chegou a essa resolução? Enfim, É um capítulo, é um retrocesso na história de Fortaleza, tá? Nunca foi não, não teve uma não, super transparência, ele mas não, tava, tinha não, não, melhor do que eu isso, acho que né? tinha uma ótima transparência, chegou a Nos ter, balanços, né? sim, não, É. mas não, Das negociações ele também detalhava dizia, ó, bem. o Fortaleza ou comprou ou vendeu 70% por Certo, 2 milhões, blá blá blá. certo. Só não dizia que nem o Sport tá fazendo, que vai receber em 5 dias, 5 parcelas. O Sport tá detalhando Tá agora dizer assim, vai passo seis, a passo, né? 5 parcelas, a primeira é essa, a segunda é essa, mas prefiro assim. Isso aqui só tem a rescisão, só tá comunicando essa rescisão. E aí você vai para aquelas. O Fortaleza teve alguns momentos que o jogador sai, e abriu mão de tudo. Disseram isso de Paul Fernandes, né? Aqui vai ser difícil de achar. Primeiro, se não já tinha saído. Primeiro ponto, assim. Vamos pensar Exatamente, assim. né? De vez em quando você é só ajudar Lé com Cré, alguma coisa assim. Se fosse. Se não fizesse questão do. Não, pô, eu saio, que tá resolvido. Já teria saído. Essa saída de Davidson é porque se chegou a um denominador comum, e aí imagino que ele possa ter cedido alguma parte, né? Não só pegar a rescisão, porque ele poderia sentar no contrato. Sim, Ele disse, ó, não, eu fico aqui. Como estava. sim. Como estava. É foda esse ponto de tratar com uma especulação na parte financeira desse caso, mas me parece improvável que ele resolveu não ganhar 800 mil, vamos colocar 800, 900 mil reais. Que ele aceitou ir para ele deu para a Liga de Quito, que se pagar metade disso, eu acho que ele já está pagando muito. Sim.
Aí você vai dizer: "Ah, então Fortaleza tá pagando metade". Não faço a menor ideia se Fortaleza tá pagando, se não tá. Assim, não, se fizeram uma pacto, foi repactuado: "Ó, meu irmão, vai pra lá, o que tá devendo aqui, o que você receberia, uma parte que você receberia, ano que vem a gente começa a Isso, pagar", assim, porque esse poderia ser o tipo de acordo, né. Mateuzinho agora quando foi isso. que estava no Sport, que foi para o Ceará, Interessou Fortaleza, aí fez inclusive. essa negociação e tal, entrou na justiça, mas fizeram um acordo, o Sport tem 800 mil para pagar para ele e só começa a pagar em julho. Não é nem agora, porque é só em Sim, julho. E ele aceitou, beleza, porque ele precisava da liberação, sim. ele não estava conseguindo na justiça, né? Porque de vez em quando o jogador não consegue também. Enfim, nesse caso, repito, se você ler a nota inteira, a única coisa que você extrai sobre essa negociação é rescisão contratual. Você sabe, não é rescisão indireta. Por quê? Porque a rescisão contratual poderia ser óbvio. Não, não exatamente. Poderia ser rescisão indireta, poderia ser uma ação, poderia ser uma aquisição da LDU, poderia ser várias coisas. Agora é uma rescisão na qual a LDU não está comprando, ele está rescindindo com o atacante. Sim. Não é a LDU adquirindo os direitos do jogador, e os termos aí fica para a posteridade. Ou É, não, falei da posteridade brincando. De repente o Fortaleza tem um CEO que pode dar alguns detalhes, talvez não todos, porque senão teria dado já esses detalhes por aqui. enquanto, nessa administração de Pedro Martins, Agora, no é, é, balanço, é detalhamento zero nas negociações, no zero. a bronca é que no balanço, essa negociação ela vai sair no balanço de abril do ano que vem, de Isso. 27. É. Abril, porque o de abril de 26 Se é que vai sair não, detalhada, né? geralmente sai, porque, mas ela sai, porque o balanço é uma auditoria independente. Não é o Sim. ba não Mas é sai de jogador por jogador a negociação? detalhe, com a CBF do jeito que tá agora, vai clube de primeira divisão ou, enfim, o caso do Fortaleza, esse nível de exigência tá aumentando, mas sai mais ou menos assim, Fred. Tentar falar de uma forma mais, você coloca: "Tá devendo a X jogador", o cara ele aparece como parte do passivo, tá ligado? Porque o passivo aparece tudo. Muitos clubes colocam isso, de repente pode aparecer lá: "Daverson tá devendo, tem um saldo devedor para ele", supondo que existe esse saldo, só tô dando um exemplo aqui, tá ligado? Então esse tipo de coisa pode acontecer, mas provavelmente no balanço, de 26 naturalmente, mas que será divulgado em abril de 27. Perfeito, tá? O- E assim, eu falei o que eu acho, mas assim, tu estás a tua Não, eu já falei antes, eu não acredito que Davidson vai que receber R$ 900 mil que saindo dos cofres da LDU. Isso eu desconsidero essa ou que ele abriu possibilidade. mão de 900 mil Ou reais que ele abriu mão de 400 mil, de 500 mil para ir jogar na Liga de Quito. Então, para jogar 2.800 metros de lá no altitude no Equador, Equador. para mudar a vida toda, tá? Eu não acredito nisso. Então, ou o Fortaleza está assumindo uma parte do salário, ou o Fortaleza pactuou com ele parte desse salário em 48, em sabe lá quantas parcelas. Repito, ninguém aqui tem o poder da adivinhação. Não dá. E Você só pode pensar casos semelhantes isso. e E eu, como e já eu vou continuar dizendo algo que eu repito. Não é comum no futebol o jogador abrir mão de um centavo. Quanto mais de 6 milhões por ano. Vou considerar aí 500 mil que ele estaria abrindo mão. Tá? Mais de 6 milhões por ano. Então, a gente só pode juntar os pontinhos. ainda mais um O jogador de que acontece 34 anos que é tem que tá, que é assim, os últimos contratos da carreira. quantos contratos desse tamanho o cara vai conseguir? Porque uma coisa é o cara abrir mão no começo, porque o cara tem, meu irmão, tem uma carreira pela frente, vai ganhar mais. Mas nesse caso já tá num momento onde esse é o grande contrato que ele vai ter, assim, Exatamente, tá? Então, essa é a grande notícia do dia no Fortaleza, a Dito saída de isso, Davidson. e dito isso, tudo que foi falado e que é importante, alguns torcedores de Fortaleza ficam até chateados. De vez em quando, Cássio não gosta de Fortaleza, porque a galera só quer dizer, pô, contratação. E a galera pega esse corte, então, meu irmão, isso aqui, ó, Fortaleza botou pra fuder aqui, ó. Desovou e tal. Aí essa galera É, quer ouvir isso. fez a rescisão, ele abriu Bom, mão meu de irmão, então tudo e quem vai pronto. pagar é o Pronto, LDU. pronto. O cara quer ouvir isso, já tá tranquilo. Se o cara quiser um pouco mais de reflexão sobre esse caso, já foi dito. E encerro dizendo que essa bomba precisava ser desarmada. Total. Desarmou. Não sei. Que, no filme você vê lá, o cara tirou o fio azul, cortou o fio azul, amarrou aqui. Nesse caso, desarmaram a bomba e eu não faço a menor ideia como desarmaram a bomba. Perfeito, tá? Vamos seguir aqui, atualizando as notícias do Fortaleza. Notícias que já
já vem de alguns dias, Cássio, tá? Os 2 últimos jogadores contratados já foram, inclusive, eh, Rian já foi acionado, já jogou, já tem minutagem. Luan Freitas já foi para o banco de reservas na partida contra o Floresta, tá? Mas a gente ainda não tinha trazido, né, zagueiro e volante. 2 jogadores muito jovens, tá? Eh, Luan, 25 anos, Rian, jovem do Corinthians, né? Acho que tem 20 anos, 20 e pouquinhos anos. E outro jogador muito jovem, tá basicamente acertado, né? Ainda não foi anunciado pelo Fortaleza, Paulinho, 20 anos, lateral do Vasco, tá? Um Fortaleza que vai se reorganizando com outro perfil. E Tendo, precisava tendo ter um essa. outro perfil. E tendo essa paz interna agora do elenco, porque saíram 14 já, não foi? Eu não contei ainda não, Cássio, mas é por Nessa, aí, tá? Se a quando o gente Fortaleza anunciou aquele primeiro reforço, aí o pessoal. Acho que a galera queimou muito a largada. A virada de chave do elenco. Eu disse, caramba, com o Mailton. Eu disse, não, velho, é assim. é, Agora sim. Porque lembra quando o Mailton. sim, Porque todo mundo, na verdade, tava querendo usar isso logo, né? Não, alguns torcedores assim. Aquele negócio de rede social e tal, o cara falar. O Fortaleza realmente virou a chave. Agora é um elenco com cara de Série B. Só que as duas primeiras contratações nem gritavam desse jeito, né? Eu sim. acho que, ou seja, teve um pouco de exagero para dizer. Agora quem falou aquilo poderia falar agora. Agora eu acho que tem. Você vai ver. O Fortaleza, se estivesse na primeira divisão, esse tipo de contratação não estava acontecendo. É uma contratação realmente de alguém que baixou uma divisão, né? E aí, Cássio, dentro ainda do futebol, desculpa, tá? Uma atualização do elenco do Fortaleza. E aí aqui, para quem acompanha o mercado, para quem acompanha o mercado, no caso, o nosso mercado aqui, o nosso programa, vai lembrar que tinha jogador espalhado por todos os lados Já tá aqui. faltando lá em cima, viu? Já, não, veja só, não tem lateral esquerdo e não tem atacante. Tá? Só, o Fortaleza só tem 2 atacantes no elenco. Moisés e Bareiro. Lembrando que a gente nunca inclui aqui os garotos da base que estão sendo utilizados, tá? Por Carpini de forma emergencial. Aqui é o elenco profissional. Se tem um garoto da base que vem jogando desde o ano passado, a gente considera. Mas quem tá de forma emergencial, substituindo o Bareiro em determinado jogo, substituindo Moisés, a gente ainda não traz aqui, tá? Não tem lateral esquerdo, não tem atacante, mas já vai mudando o perfil, tá? A gente tem um bom número de volantes com uma boa qualidade. Pierre, Sacha, Rosseto, Rian e Ronald. A gente tem Rodrigo, até que tem sido utilizado, a gente poderia ter colocado o Rodrigo aqui. Rodrigo, Prior, Crispim, que tá jogando lateral esquerdo. Quando precisa, quem vai para lateral esquerda é Crispim. No último jogo, Carpini tentou 3 zagueiros, para que Crispim só precisasse ser um ala. Mas quem tá indo para lateral esquerda é Crispim. E Pochettino vai ficando. Algo que a gente debateu. Qual foi o programa? A gente faz tanto programa. Foi no dentro do raio-x dos 20 clubes da Série B. A gente debateu fundamentalmente que o Fortaleza tem um dos elencos mais fortes da Série B. Mesmo tendo saído aí 14 jogadores por baixo aí, ainda tem um elenco de muita qualidade. Vai chegar o lateral esquerdo, obviamente, esse time Obviamente. não vai ficar sem lateral esquerdo, e vão chegar aí uns 4 atacantes por baixo, tá? Agora, onde vai ser o ponto final das negociações, tá? Pochettino, Moisés e Bareiro vão até o fim? O Fortaleza está fechado para a negociação dos 3? Ali pode até ter interesse, mas ali eu acho que deve. Ali, no caso, eu tô apontando para Moisés. É, independentemente do que o Fortaleza acha, ele pode não vender, claro, mas eu acho que clubes da primeira divisão podem mirar e simplesmente fazer uma oferta. Ou seja, o Fortaleza, ó, não quero vender e tal, então tenho interesse de vender, mas independentemente disso, porque em alguns casos, talvez o Fortaleza precise de mais ação para negociar um jogador. Sim, Ali eu acho que o mercado vai chegar. Eu gosto muito de Moisés, assim, sabe? Eu falo sim. assim. Então eu acho que tem um perfil ali da primeira divisão que está se remontando, que na hora que bater assim umas primeiras rodadas, alguma dificuldade, pô, precisa de um atacante. Onde é que tem um atacante aqui de 10 milhões, sei lá, 15 milhões, assim, fácil para resolver, trabalhado no brasileiro. Pronto, aí Eu deve acho ser. que Pochettino, Moisés e Bareiro Pochettino também. são jogadores que realmente vão interessar. E aí, Cássio, pode acontecer o que não está acontecendo até aqui, que é isso que você falou. Eles saírem pelo preço que eles valem. E não essa liquidação total.
do Fortaleza, que abriu mão de mais de 60 milhões. Fortaleza pagou por mais de 60 milhões de reais e abriu mão de todo esse dinheiro, cedendo, emprestando, rescindindo jogadores, tá? Muita gente foi embora do Fortaleza que tinha valor. Pode ser que alguns voltem. Matheus Pereira, por exemplo, foi emprestado do Corinthians com passe fixado, 10 milhões. Tem algumas negociações desse formato, mas tem outros que realmente foram via rescisão para tirar peso das costas, faz parte, tá? Mas você vai perdendo, tá? Ativos, jogadores de valor de mercado. A gente dá exemplo até de jogadores mais básicos, como o Zé Wellison, já oficializado no Remo, Finalmente, finalmente oficializado no Remo. um jogador que citaram É, realmente foi. isso. Que o Sport ofereceu 5 milhões ano passado e o Fortaleza não quis vender. Tá? Agora saiu absolutamente de graça. E existem vários outros, né, que a gente foi apresentando um a um aqui, tá? Então agora a gente sai do Fortaleza, tá? Segue no futebol cearense. Poucas novidades no Ceará, tá? Só a confirmação de Mateuzinho, não é novidade desse vídeo, já tem alguns Foi um dias. caso raro aqui, tá? Eh, Isso aconteceu depois da resolução dele com o Sport na Sim. rescisão, Estava na justiça, mas não tinha tido ainda na a Justiça do resposta da Trabalho. Não, justiça. e esse é o raro, porque geralmente o jogador ganha. Nesse caso, a demora da resolução, inscrição de competições, assim, o jogador acabou tendo que entrar em um acordo, porque o acordo ficou de R$ 800.000, só que teria sido muito mais caro para o esporte, que era a multa, era o assim, 800.000 tá quase de graça Sim, para o que teria sido. sim, Enfim, mas entraram em um acordo, o esporte já o próprio esporte divulgou isso, e aí na hora o jogador tirou essa ação da justiça mediante o acordo, o esporte obviamente autorizou a rescisão do jogador, e aí teve esse anúncio de Mateuzinho, que chegou a ser pretendido pelo Fortaleza também, né. sim. E dentro da rivalidade lá do futebol cearense, Foi tratar com balão. foi balão, mas chegou a se especular que haveria o balão do balão, né? Que já Porque teve por aí balão do balão. porque demorou a ser anunciado o Mateuzinho justamente nessa questão, nesse envolvimento, para poder rescindir com o Sport. A tentativa era na justiça. Detalhe, tá, Cássio, todas essas ações na justiça, todas essas esse ano estão muito lentas. Normalmente o jogador entra na justiça e já consegue. Ninguém conseguiu, tá todo mundo muito lento. A gente viu Pablo, A o justiça que Marinho, tá lenta é, o no esporte. A gente viu Felipe Jonathan no Fortaleza. Os jogadores entraram, mas pelo menos não veio a público a notícia de que conseguiram. Porque a gente sempre trata que vão conseguir. isso. E aí a gente fica meio assim, ó, entrou, conseguiu. Exatamente. Inclusive, meio que quando é sempre notícia, né, dos jogadores principais. Isso, Fulano de tal entrou na justiça contra o clube. Você trata essa ação como perdida. Quando você lê essa notícia, você trata como perdida. Por isso que quando tem uma resolução que não é desse jeito, chama atenção. exatamente. E aí, Cássio, temos falado um pouco do quanto os clubes do Nordeste que foram rebaixados, Ceará, Fortaleza e Sport, têm feito um mercado lento, tá? Poucos reforços, o Ceará, por exemplo, tem uma base boa, então é um trabalho mais de precisão, mas no programa recente que está no ar, no raio-x dos 20 clubes da Série B que a gente apresentou essa E semana, agora parte um estão as e duas partes. 2, tá? A gente fez uma análise de elenco mais detalhada do que a gente vai fazer aqui, e a gente viu a necessidade do Ceará, por exemplo, de ter um centroavante. Atos classifica o Ceará como uma das grandes forças acima do pelotão que luta pelo acesso da Série B. E eu já ponderei que eu vejo lacunas no Ceará. Não tem lateral esquerdo, tá? Tem uma defesa, para mim, ainda muito crítica. E não tem centroavante. E talvez, Cássio, a especulação do nome de Garcês, tá, que voltou para o Avaí, estava emprestado no Paysandu, jogador até elogiado também nesse programa por Atos, né? Diz que no time muito básico ali do Avaí, considerado nesse nosso raio-x como um time que está potencialmente no Z4 da Série B. O Ceará passou a ter uma especulação em torno de Garcês, Cássio, o que mostra realmente para manter a rima, escassez de opções ofensivas como
Pra chegar em Garcia, eu achei uma descida de degrau considerável, tá. Tanto que tá aí da especulação ainda, né. Isso, é. Tem esse ponto também, tá na especulação. Pode não passar de Pode não passar de especulação. É especulação. melhor que não É, me passe. veja, Ainda que você tenha elogios a tem, H6. mas veja, dentro de um cenário de recurso escasso, que é algo que acontece de forma geral, dá pra somar aí com mais uma coisinha e tentar outro nome, Eu também imagino. sou dessa linha, Cássio, eu também sou dessa linha, tá. E aí, como a gente sempre faz, atualizando o elenco do Ceará, sem novidades, tá. Os últimos reforços foram Mateuzinho, anunciado, e o Júlio César, que já foi para o banco de reservas na partida de abertura da segunda fase. Aqui, Cássio, 2, 3, 6 reforços contratados pelo Ceará, tá. Jorge para ser terceiro goleiro, Fernando para ser titular, Júlio César para ser titular, Alex Silva para ser titular, Mateuzinho e Juan Alano. Disputando posição. Mateuzinho para ser titular, Juan Alano para disputar posição, até porque não é tão claro onde ele vai jogar. Pedro Henrique e Mateuzinho formam, para mim, a dupla ali de pontas titular. Juan Alano, ele fica como opção, é um jogador muito tempo fora do país, que precisa se provar. Agora, se G6 chegar, já disputa a posição com o Lucas. Mesmo se for G6, ele já chega, né, para ganhar essa posição aqui, tá? Então é esse o elenco do Ceará, que tem como principal força o meio de campo, e agora com Mateuzinho e Pedro Henrique, são 2 pontas muito fortes para uma Série B, tá? Mateuzinho e Pedro Henrique, tem time da Série A Pedro Henrique eu que não achava que tem. não ia ficar no Eu Ceará também não. achava que não ia ficar. Tinha um gatilhozinho, né, Isso que foi obviamente é um acionado. elogio ao Ceará, né, porque É. porque porque era um atacante muito interessante para caberia na Série A, o tanto que é que a gente detalhe, o Ceará funcionou na Série A, o Ceará caiu por 29 minutos, então ele Então, tá, dessa forma, a gente fecha o Ceará, segue na Série B, temos mais 2 escalas para terminar esse programa, Cássio. A gente vai para o Sport, tá? O Sport que teve um mercado movimentado na terça-feira, dia 27, anunciando oficialmente Benevenuto. Dependa já tinha sido anunciado oficialmente no dia anterior, inclusive viaja para o jogo de meio de semana do Campeonato vai com Pernambucano. a mesma lógica de minutagem de Iago Felipe Isso. que chegou num jogo, o treinador disse inicialmente que seria no outro jogo, e no segundo tempo do jogo que ele não teria feito parte, ele já estava lá sendo testado. E também teve a confirmação, ainda não oficial, ainda não anunciado, mas já tratado pelo próprio clube como jogador que faz parte do elenco, Cleison, tá? Atacante com um bom histórico na carreira, mas com oscilações e uma rota mais crítica nas últimas temporadas, a ponto de que não fez um gol no Curitiba, né, Assim, na temporada. é, Mas jogou muito, né? Foi muito acionado. jogou muitas vezes, melhor dizendo, né. Isso, perfeito, Cássio. Esse Essa correção foi importantíssima. Entrou muitas vezes em campo. é. Veja, tomara que dê certo. Não é uma contratação que me empolgou tanto não, sabe, Fred. Assim, o Sport tem essa carência nas pontas, eh, Depena, talvez ajude mais caindo ali pela esquerda, como a gente já fez, até o campeão vai mostrar daqui a pouco também, inclusive. Benevenuto, ele já teve momentos bem melhores, acho que os últimos anos dele já foram abaixo, mas o Sport precisava de uma peça para defesa urgente, a gente fala de escassez de pontas, mas a de zagueiros também é brincadeira. Então acho que é uma contratação interessante, mas todo mundo tá lembrando do Benevenuto, do Fortaleza, nem do início dele no Fortaleza. Mas foi bem no Criciúma ano passado. Detalhe, Benevenuto fez até um gol da vitória, primeira vitória do Fortaleza como visitante, depois até o Fortaleza ganhou outras vezes. Mas a primeira vitória do Fortaleza como visitante sobre o Sport em Pernambuco, que foi um jogo na Arena, foi um gol dele de cabeça. E aí, ou seja, isso foi acho que em 2020, 20 ou 21. Enfim, a gente está em 26. Eh, eu acho que é um jogador que compõe, mas, enfim, dos três nomes, já considerando o Cleison, tem Claudinho aqui ainda, mas considerando o Cleison acertado e os outros dois anunciados, eu acho que talvez o melhor seja Dependa, e mesmo assim, não é. Esse esporte vai ter que encaixar demais Eu assim. acho, Cássio, que são 3 jogadores pro nível do campeonato que o Sport se propõe a jogar. E eu reconheço que é também para o nível financeiro que o esporte vem É. apresentando nos últimos Eu tempos. acho que são reforços, Cássio, que se encaixariam.
em todos os times ali. Tanto que, assim, Benevenuto foi do Criciúma, Cleison veio lá, Depena e Cleissa no foram campeões, né, Depena jogando entrando também, mas muito reserva. muito reserva, mas todo jogo entrava, tá. Todo jogo entrava. Os números de Depena são de acionado basicamente em toda a Série B, tá. Quando ele estava sendo especulado, a gente detalhou esses números dele, tá. E aí, Cássio, eh, a janela de contratação de inscrições do Pernambucano fecha na sexta-feira. Quando o Cleison foi confirmado, surgiu a notícia de que o Sport estaria Pedro Marião trouxe é, que estava fechando a torneira, né. fechando o mercado. Depois veio a possibilidade de Claudinho, mas há uma certa dúvida se Claudinho viria e seria contratado pelo Sport ainda nesse período de inscrição para o Pernambucano. Talvez fique para fevereiro, e aí não sei se por nós, por dificuldades, por obstáculos na costura da negociação com o Vitória, que envolve a dívida que o Vitória tem pela utilização de Thiago Couto na partida contra o Sport ano passado, divisões de salário, não é uma negociação que está pronta, tá, para ser resolvida em 72 horas, tá. Ou se pela condição clínica de Claudinho, né, que teve um problema grave no joelho no final da temporada passada, agora que começou a transição, não sei nem se existe, eh, questões legais que proíbam a saída do clube com o jogador sem ter a condição de jogo restabelecida, porque a gente sabe que quando o jogador, por exemplo, Denis no Sport, Luiz Otávio no Ceará, quando ele tem lesão, o clube é obrigado a seguir ali com o atleta. Mas como ele vai manter o contrato com o Vitória, sendo empréstimo, não sei se tem alguma restrição quanto a isso. Ou se o Sport está sendo precavido, já que só daria para fazer a avaliação das condições dele quando ele tivesse plenamente recuperado, tá? Então, fica essa dúvida se o Sport conseguiria correr contra o tempo para ter Claudinho no Pernambucano. Opinião, acho imprescindível ter um lateral direito. E acho que o Sport não vai ter nenhum lateral direito no mercado. Já considerando para a temporada inteira, o que dirá até sexta-feira, da qualidade de Claudinho. Considerado um destaque da Série A de 2024, mesmo o Criciúma sendo rebaixado, a ponto de que o Vitória foi lá e adquiriu o jogador por 5 milhões de reais, tá. E desde a época eu lembro que a gente fez programas aqui com o Cauê, da nossa equipe, é quem mais acompanha jogador, é quem mais entende, dizendo que valia muito mais a pena 5 milhões em Claudinho do que 9 em Matheus Alexandre. E que se fosse invertido, até faria sentido. 9 milhões em Claudinho e 5 em Matheus Alexandre, né, numa comparação dos dois laterais que naquela época, um foi comprado pelo Sport, outro pelo Vitória. Tinham sido destaques, porque Matheus Alexandre fez uma boa Série A de 2024, mas Claudinho fez acima dele, tá. O Vitória foi em Claudinho, Matheus Alexandre ficou com o Sport. Detalhe, um colapsou e o outro frustrou expectativas, tanto que, sequer foi titular no Vitória. Se vier mesmo, é uma pena que não venha ainda. Cáceres prevaleceu na posição que o É, Vitória já tinha, né. se Claudinho acertar com o Sport, Fred, assim, é só uma pena que não seja, até 30 de janeiro, que é a data final do campeonato estadual. Primeiro porque a Série B só começa em 31 de março, então assim, o jogador vai ficar no limbo, vai ficar treinando, vai ficar ou seja, vai ser um problema para o Vitória, que pagaria para não usar, e para o Sport se contratar e também não usaria durante fevereiro, né, seria, Sim. e ruim naturalmente para o jogador que não entraria em campo, né, obviamente recuperando da contusão. Mas, dito isso, em relação a, de repente, o Sport acertar fora do prazo do Pernambucano, que venha para a Série B naturalmente, porque precisa, assim, ó, beleza, perdeu o prazo do Pernambucano, a carência de lateral vai continuar existindo para a temporada, assim, tá Ah, gritando ali, ah. então assim, seria melhor que viesse já no estadual, mas se vier para a Série B também, meu irmão, que pode aparecer, porque o setor ali precisa de alguém. Seguimos aqui para dar uma olhada no elenco do Sport, Inclusive tá. precisa até para ter. Isso. A gente tem, Cássio, 3 reforços, 7, 9 reforços, tá, já, todos eles anunciados. Agora o Sport não tem mais nenhum jogador, só Cleison, né, que ainda não foi, mas já contando com ele, 9 reforços, trazidos pelo Sport. Essa questão da lateral direita,
algumas pessoas falam: "Não, coloca Ítalo da base". Pra mim, o que a gente viu, Não, não é ele não pra. tem condição. Ainda não. Ele realmente não tem condição de ser colocado, tá. E a alternativa que o Sport teria, Cássio, é Marcelo Aju, zagueiro, que joga tanto quanto como volante, Mas, como lateral direito. mas ele seria um lateral com o Matheus Alexandre. Sim. Mas muita gente Não, elogia, viu, não, Cássio? Quem não, pô, acompanha mais de claro. E deixa eu perto, só. na carreira, Um lateral com o Matheus Alexandre, um lateral mais defensivo. até ali não, Sim, não seria, sim, não seria uma característica de Filipinho, não. sim. Ou Mas seja, manteria o esporte agudo de um lado. mas é a única saída que Para esse elenco atual, sim. porque eu acho muito melhor a Ju do que colocar Ítalo. Infelizmente, eu não vi em Ítalo, condição técnica. Detalhe, Cássio, nos jogos da base, Ítalo não conseguia chegar à linha de fundo. Então, Ítalo também seria mais um. Qual foi o jogo que chamou a atenção de Ítalo, positivamente? O dia que ele marcou muito bem a direita ali com o Retrô, tá? Ele dominou aquele lado ali. Ele foi muito bem naquele dia. Contra o Náutico, não prevaleceu, mas não foi o buraco que a gente viu no lado esquerdo. No entanto, não vejo condição, tá, de Ítalo assumir a função. Sempre que vocês olharem para esse nosso campo do elenco, a gente não considera os garotos da base, tá, que subiram numa questão emergencial ali para fechar buracos necessários no Pernambucano. Por exemplo, Dedé tem sido acionado, Mikael tem sido acionado. A gente não considera nessa nossa avaliação de construção de elenco, que não é a construção de elenco para o próximo jogo. A gente está falando do pensamento da temporada. Se a gente perceber, Nem mesmo de estadual, de forma. se a gente perceber que um jogador de forma recorrente passou de fato a integrar, a jogar, a ser considerado por Roger, aí a gente muda e acrescenta esse jogador aqui, tá? Para fechar esse programa, fazia tempo que a gente não trazia uma geral com 6 clubes. Porque o Náutico, Cássio, ele se movimentou no mercado, trouxe 10 reforços, todos ali até 15 de dezembro e Deu uma parou. parada. Agora, na última semana, apagadas as luzes, o Náutico correu e trouxe um jovem garoto, um jovem lateral do Fluminense, Léo Jance, tá? 20 anos, jogador para compor na lateral esquerda, porque o Náutico só tem uma opção hoje para lateral esquerda, tá? Então, tá, não foi anunciado oficialmente, mas já cravado por todos os veículos de comunicação, GE, né, 45, já cravado que o Náutico tem uma alternativa, tá, para lateral esquerda e terá Léo Jance. Lembrando que o Náutico tem na lateral esquerda, eu vou rapidinho para outra tela, depois eu volto para essa. O Náutico tem Yuri Silva que está fazendo um ótimo início Ótimo, ótimo pernambucano. Pernambucano. Ofensivamente muito presente, pisando na área, triangulando com Dodô e com Vinícius Uma de forma diferença aqui na direita. Os dois laterais conseguem jogar. de forma muito efetiva. Luiz Paulo tá machucado, tá? Luiz Paulo ele compõe aqui, mas é um jogador machucado, então na verdade o Náutico não tem essa opção de Luiz Paulo. Teria Igor Fernandes, que é lateral esquerdo, mas está absolutamente decidido, enraizado e jogando bem como zagueiro nessa temporada. No jogo que o Náutico atuou contra o Jaguar, que dos Anjos fez um time alternativo, Igor foi para a lateral esquerda. A gente acabou de falar no esporte. Se Matheus Alexandre tiver muito mal, ou tiver suspenso, ou tiver machucado, só tem a Ju para ir. Antes da chegada de Léo Jance, se não tem Yuri Silva, o Náutico só tinha Igor Fernandes e aí desfalca, né? Ele que é a melhor referência da defesa do Náutico, tá? Matheus Silva é um jogador que deixa alguma dúvida até aqui. E aí eu volto para a tela anterior, porque na tela anterior tem uma fala de Guilherme dos Anjos muito forte, tá? Todos sabem o quanto o Náutico conta com o retorno de Carlinhos. O Noroeste, time está sendo rebaixado, ou seja, não vai classificar. Daqui a 3 semanas, porque agora o Campeonato Paulista só vai ser de domingo em domingo, já que a Série A começou. Eu achei essa frase problemática. Porque parece que está se referindo aos que já Não, estão, não. né? Porque se Carlinhos não vier e vier outro, o outro tá só, meu irmão. Se Carlinhos der um sinal, tu sai. Assim, Abro mão de qualquer atleta para veja, ter é uma, Carlinhos é aqui. uma frase que obviamente é construída para o tanto para valorizar O Carlinhos. jogador, sim. Só que eu acho que ela acaba servida demais, tá ligado? Isso. Então,
a gente já imagina o quão Carlinhos tá próximo do É, Náutico, né, ainda veja, pra poder jogar uma carta dessa na mesa, veja, né. ainda tem isso. Venha. É. Você Chegou até a ser sondado no Sport, mas depois já veio a notícia de que não avançou nada. não, Atos sempre diz o seguinte: é muito abraçado a Hélio e a Guilherme e que ele faz parte dos planos do com a Náutico. frase dessa, vem, né. Então Carlinhos deve realmente retornar ao Náutico após o Campeonato Paulista. E quem retornou ao Náutico foi Leandro Cauã, jogador da base, muito jovem, estava emprestado ao Internacional. Não sei se vai ser utilizado, mas o Inter liberou e Leandro Cauã está de volta. Vai se somando ali ao centroavante, né, Cássio? Então o Náutico não tem ali. O Náutico tem Paulo Sérgio, tem o Samuel de Soânia e Leandro Cauã pode ser ali uma opção. Vai que alguém se machuca, Vai porque acaba sexta-feira, então é bom ter um ou outro nome, né. O ou Náutico se emprestou ou o seja, Caion, né, para foi o Caião, foi pro Botafogo da Paraíba. Pra ganhar cancha lá, isso. Botafogo, que é SAF, Botafogo que contratou Nenê, Sim, Botafogo que vai pra investe. luta pra subir. Não, eu tô querendo dizer que é um ambiente bom pra Caion, Sim, vai pra luta, time que emprestou pra pra um clube que pode a gente desenvolver. considera o Botafogo um time que luta pelo acesso. Pronto, e aí que pode arrumar o espaço dele. Foi um bom negócio esse empréstimo de Caion para o Botafogo. Sobre a questão do centroavante, pode ser um jogador para compor para o estadual, agora o Náutico tá tão bem que É só emergencial, se perder um pra poder ter um mas reserva. eu acho que não é o reserva pra Série B não, a Série Não, B, não, Série B de jeito nenhum. Série B de jeito nenhum. É só ir, Cássio, mas pra eu acho que passar essa chuva. mesmo do estadual, É, mas não vai contratar mais ninguém. O último reforço tá aqui, tá? Léo Jance. Até tinha uma chance de detalhe, trazer um não, mas ponta. detalhe, ainda tem esse negócio de É, reforço, mas vai dar tempo. É o último reforço, mas tem que ser inscrito. sim. Mas será? Não, Aliás, não, de vez em quando tu não esquece, lembra? mas pode ser o penúltimo, tá? Existe ainda uma chance de chegar a um ponta, tá? No outro vídeo que a gente fez do raio-x da Série B dos 20 clubes, Atos falou de Bilu, do Juventude, que estava negociando, mas acabou travando a negociação e pode não dar tempo, tá? Mas vamos acompanhar aí as cenas dos próximos e últimos capítulos do mercado aberto para o estadual. Chegamos então ao ponto final desse mercado, de uma semana agitada. E vocês sabem, sempre que tiver grandes movimentações, idas e vindas importantes, a gente atualiza como a gente atualizou hoje, tá? Eu me chamo Fred Figueroa, fiz mais esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, diretor aqui do estúdio João Trigueiro, trabalhando incansavelmente na produção Oh, dos programas para vocês, tá? na base da alimentação saudável. Macio Sabotagem avisou que foi dormir e que esse programa só chegou para que você esteja vendo na quarta-feira, tá? Macio Sabotagem disse que já estamos na quarta-feira e que agora ele pode colocar esse programa a qualquer hora do dia, porque a missão é colocar no dia em que está. Não duvido nada ele passar para Gabriel Costa, já que a gente atravessou a madrugada. Enfim, galera, muitíssimo obrigado, tá, pela audiência, pela atenção aqui ao nosso projeto. Não vou nem com aquele roteiro todo, porque estamos cansados demais. A gente termina o vídeo aqui. Abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.